Saudações, meus amigos, como estão? Tudo bem? Cá estamos novamente em mais uma live. Ontem não foi possível efetuar a live, hoje já cá estamos novamente como prometido. Vamos aqui dois temas para serem falados no decorrer da live. Vamos aguardar aqui um bocadinho que os amigos criadores comecem a receber as notificações para começarem a entrar aqui na live. Live de domingo, como sabem, diariamente, live sempre entre as 19 e as 20 horas. Vamos dar aqui um bocadinho, antes de eu referir aqui quais os temas da live de hoje, para ver se os amigos criadores começam, entretanto, a serem notificados e a aparecerem aqui no decorrer da live, ok, meus amigos? Para quem ainda não deixou o joinha, deixem o joinha, não se esqueçam. Para quem não é subscrito no canal, subscrevam o canal, meus amigos. Estamos a cerca de 3 subscritores de atingir a marca de 6.200 subscritos no canal. Portanto, é extremamente importante quem visualiza as lives e que ainda não tenha subscrito o canal, que subscreva. E aproveitem também os códigos promocionais que o canal vos dá através da nossa parceria. Nós temos aqui vários parceiros comerciais que normalmente dão sempre um desconto a todos os amigos criadores que participem e que estejam subscritos aqui na live, ok? Rui Rocha hoje foi o primeiro. Boa tarde, Vitória e amigos criadores. Já deixei o meu, fui o primeiro. É verdade, amigo. Olá, como está? Tudo bem? E pronto, meus amigos. Hoje temos aqui dois temas. Um deles é saber como é que vocês fazem, se é que fazem alguma coisa, para evitar que as canárias deixem de colocar ovos assim que nós as mudamos para as voadeiras, para elas iniciarem a época da muda de pena. Nós sabemos que é uma situação que ocorre com alguma frequência e é importante vocês dizerem as técnicas que usam para evitar essa situação, pois sabemos que as fêmeas, ao continuarem a colocar ovos, irão se estar a desgastar numa fase que já puxa muito por elas, que é a fase da muda, em que elas precisam de todos os nutrientes, de todas as capacidades que o seu organismo tenha para conseguirem ultrapassar bem esta fase, a fase da muda. E então quais são as técnicas, quais são as formas que vocês têm de evitar que as fêmeas continuem a colocar ovos quando já se encontram nas voadeiras para iniciar a muda da pena? Outra situação, outro tema também aqui, é verdade, hoje temos dois temas, como vocês sabem, está a decorrer o Campeonato Nacional do Brasil, o brasileiro. Hoje a esta hora devem ser 3 da tarde no Brasil, portanto mais 2 horas e termina o Campeonato Brasileiro. Mas eu, como também sou subscrito em vários canais de youtubers brasileiros, tenho-me apercebido da importância, da relevância que todos os youtubers, sem exceção, brasileiros, têm em filmar os stands de vendas e em filmar os valores, os preços de cada ave. Reparei que existe muito essa mania, esse vício de filmarem os stands de vendas e o valor das aves para dar a conhecer a quem esteja a visualizar tanto as lives como os vídeos que esses youtubers depois colocam a posteriori nos seus canais. E gostaria de saber qual é que é a vossa opinião, se vocês também aqui em Portugal, também quando veem vídeos de eventos, um nacional, um internacional, um mundial, uma exposição regional, seja a exposição que for, se vocês também têm interesse em ver os preços das aves que estão à venda nos stands, ou se têm preferência em ver os passarinhos que estão em competição e ver os passarinhos que ganharam os prémios nas diferentes espécies e nas diferentes raças. Portanto, são dois temas que temos aqui hoje, meus amigos. Falem um bocadinho sobre ambos, para nós desenvolvermos aqui uma conversa agradável de final de domingo, para recarregarmos aqui forças e conseguirmos ter força suficiente para enfrentarmos mais uma semana de trabalho. António Correia, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, amigo António, como está? Tudo bem? Torres, boa tarde, Vitória e presentes. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Nuno Magalhães, boa tarde, amigos. Olá, amigo Nuno, tudo bem? Rui Rocha, deixe estar a papa de cria, só mistura de alpista e a iluminação reduz bastante. E fica mesmo com as fêmeas sem colocar ovos ou eventualmente ainda aparecem de vez em quando? Nuno Magalhães, prefiro visualizar pássaros, mas que pássaros, amigo? Os pássaros que estão à venda nos stands ou os pássaros que estão em exposição, que estão a competir?
É importante saber aqui qual é que é o tipo de vídeos que vocês gostam mais de fazer. Eu vou ser muito sincero. Eu normalmente, em grandes eventos que tenha stands de venda, porque nem todos os eventos têm stands de venda de aves, eu filmo normalmente. Por exemplo, o último Mundial que se realizou em Santa Maria da Feira, eu filmei, mas vou ser muito sincero, talvez num vídeo de uma hora e meia, eu se calhar dediquei 5 ou 10 minutos aos stands, mais uma noção para terem da quantidade de stands que existiam. Filmo as aves por alto, as aves que estão à venda, mas dou especial importância às aves que estão em competição. E gostaria de saber aqui qual é que é o vosso feedback, se vocês preferem que seja ao contrário, se não preferem, se isto é mesmo algo que ocorre no Brasil e que se calhar em Portugal não teria pernas para andar, uma vez que eu reparo que os amigos criadores brasileiros querem é ver mais os passarinhos que estão à venda nos stands, e nem é só essa situação. É ver quais são os passarinhos mais baratos que estão à venda nos stands, pois eu reparo que os criadores de conteúdos, os youtubers brasileiros, até vão filmar com maior ênfase os passarinhos mais baratos que estão em exposição. Nuno Magalhães, mais os de exposição. Ok, obrigado, amigo. Rui Rocha, em relação aos vídeos, será para mostrar às pessoas os seus valores para depois, quando vender as suas aves, ter um preço de comparação? Penso eu, não sei. Ok? Pois, eu também não faço ideia. Mas pronto, epá, tem sido a semana toda. Eu tenho reparado que não há um único youtuber daqueles que a grande maioria de nós acompanhamos, que tem esse hábito de visualizar os passarinhos que estão à venda nos stands de venda. Muito mais, por exemplo, imaginemos um vídeo de 30 minutos, uma hora, eles dão ênfase em 80% do tempo aos passarinhos que estão à venda nos stands, e depois guardam só ali 20% do tempo para filmarem os passarinhos que concorreram e que ganharam prémios. Para além disso, a maioria dos vídeos que foram feitos no decorrer desta semana, a sua grande maioria foram vídeos sobre as aves que estavam nos stands à venda, do que propriamente as aves campeãs, ou seja, as melhores aves do Brasil que estavam presentes no campeonato a concorrer. Nuno Duarte, boa tarde. Boa tarde, amigo, como estás? Tudo bem? Rui Rocha, Vitor, este ano elas não puseram mais nenhum ovo. Excelente, amigo, muito bem, muito bem. Para além desta temática dos vídeos que eu estava a referir relativamente aos criadores brasileiros, e nomeadamente durante esta semana em que decorreu o Campeonato Brasileiro, temos também aqui a temática dos ovos. As fêmeas, quando nós as colocamos para fazer a muda da pena, é normal muitas das vezes termos ainda algumas fêmeas que continuam a botar ovos, a colocar ovos, mesmo quando já estão em período de muda. E nós sabemos o quanto isso pode deitar abaixo uma ave, pois a criação, o desenvolvimento de um ovo no interior de uma fêmea para depois o expelir, também acaba por retirar bastantes nutrientes à ave, tanto a nível mineral como a nível de vitaminas, proteínas e tudo mais, para a ave conseguir depois colocar um ovo. E pronto, gostaria também de saber aqui um bocadinho o que é que vocês fazem relativamente a esta situação. Meus amigos, como eu já tinha dito há algumas lives aqui atrás, eu neste momento estou a anilhar as últimas aves. Também já não tenho aqui muito, tenho duas aves para anilhar, mas já há algum tempo estas últimas aves, esta última remessa que nasceram, tenho estado a anilhar com anilhas 2013, é verdade. Comecei com as 2025, 200 anilhas, depois passei para as 2019, porque também tinham a mesma cor, eram anilhas pretas. Tinha ali talvez 8, 9 anilhas pretas de 2019, também gastei-as. E agora numa ver aflito para encontrar anilhas de 2013, porque também eram pretas nessa altura. E então tenho andado aqui a anilhar estas últimas aves, só faltam duas, mas já anilhei também 5 ou 6 passarinhos com anilhas de 2013. E parece que estou mesmo a ver o filme. Se forem aves para não ficarem no plantel, se forem aves para ceder, parece que estou mesmo a ver o filme e as pessoas confrontarem-me: amiga, então, mas você está-me a vender aves com 12 anos, você não é honesto, você não é sincero. E estou mesmo a ver aqui o filme daqui a uns tempos, se essa situação ocorrer. Era bom que os canários durassem 13 anos, mas é quase impossível. Em cada 100, talvez uma ave consiga
durar assim tanto tempo, consiga ter uma duração tão grande de vida. Pronto, eu aqui, o que é que eu faço? Eu normalmente retiro também, ali durante a primeira semana em que separo as fêmeas dos machos e coloco as fêmeas nas voadeiras para iniciarem o processo de muda, por norma, desliga a luz, assim que as crias estão independentes ou que já estão a comer parcialmente sozinhas, desliga a luz artificial na totalidade, ou seja, cria um ambiente mais calmo, mais escuro, para as fêmeas perceberem que já não é a época de criação, para não ficarem estimuladas com a luz artificial. E para além disso, retiro também grande parte do alimento rico em nutrientes, principalmente rico em proteína, durante a primeira semana. Ou seja, dou apenas água, em que posso pôr algumas vitaminas, e dou apenas a mistura de sementes, ok? Retiro as papas durante uma semana para evitar que as fêmeas continuem estimuladas para continuarem a colocar ovos. Aves Silva, boa tarde a todos, só para dizer um olá, pois ainda com a família, olá, como está, tudo bem? Paulo Palmeiro, boa tarde amigo Vitória e amigos criadores, olá Paulo, como estás, tudo bem? E então esse é um dos procedimentos que eu faço. Depois o que é que eu também faço? Quando vejo que mesmo assim existem 2 ou 3 fêmeas que adaptam um determinado local da voadeira e continuam a colocar ovos, eu normalmente arranjo um pano branco, um lençol branco, fino, e coloco à frente da voadeira, ou seja, para as fêmeas ficarem mesmo num ambiente o mais calmo e escuro possível, ou seja, um pano fininho que deixe passar a pouca iluminação existente no canaril para elas perceberem onde é que está o alimento, onde é que está a bebida, mas deixe ficar ali à frente. Quando eu vejo que as fêmeas já estão mais calmas e que já abandonaram o local onde anteriormente colocaram um ovo ou 2, retiro esse pano e deixo-as fazer a muda da pena normalmente. Nuno Duarte, vi hoje uns vídeos sobre o que estás a falar. Vítor, também não entendo muito bem o porquê de ver mais vídeos das vendas do que dos campeões, mas provavelmente tenho para mim que terá mais likes. Pois, amigo, eu também não percebo. De todos os youtubers brasileiros que eu tenho estado a assistir aos vídeos que eles realizaram no decorrer desta semana, ou seja, no Campeonato Brasileiro, só o Blauzina é que foi o único, é um senhor já de idade que até ele é da Argentina, mas já está no Brasil há muito tempo, é um juiz categorizado e um criador de canários categorizado no Brasil, já é mais brasileiro do que propriamente argentino, só ele é que teve o cuidado de fazer um vídeo mostrando vários canários de couro que foram campeões. Ele até tem uma particularidade que ele conseguiu filmar as gaiolas de cima para baixo, ou seja, nós conseguimos ver a ave dentro da gaiola, mas numa posição vertical. Conseguimos ver a ave, a parte de cima da ave. E foi o único youtuber que eu vi com especial atenção fazer um vídeo unicamente sobre as aves campeãs. De resto, todos os outros criadores, alguns fizeram vídeos, sim, sobre as aves campeãs, passavam muito à pressa, mas a grande maioria, meus amigos, era à procura dos preços. Eles têm a tendência de não filmar stands que tenham aves sem preço. Passam assim ao de longe, dizem, está ali um vermelho mosaico, está ali um bronze, está ali um satiné, e passam ao lado. Agora aqueles que têm preço, eles vão logo. Outros perguntam mesmo às pessoas dos stands, então qual é que é mais ou menos o valor de cada ave? E a pessoa do stand diz. E pronto, isto é algo que não é usual aqui em Portugal e penso que no resto da Europa. E então gostaria de saber aqui qual é que era o vosso feedback relativamente a esta situação. Paulo Palmeira, em relação ao tema, quando a separação das fêmeas, só levam sementes quando entram na muda, aí sim dou papa, em que coloco cálcio e vitaminas para não irem abaixo. Ok, amigo, ok. Pronto, eu aqui depois também tenho o hábito de fazer com que os machos também parem de cantar, porque os machos, continuando a cantar, estimulam também, acabam por estimular as fêmeas a continuar a colocar ovos. E então, se eu vejo que num bando que eu juntei de 6 ou 7 machos, se houver algum que continua a cantar, efetuo o mesmo procedimento do pano. Coloco um pano à frente da gaiola para tentar que os machos baixem os níveis de testosterona para ficarem mais calmos, menos dinâmicos, menos ativos, para ver se também param de cantar. Porque isso normalmente também é um estímulo para as fêmeas continuarem a pôr ovos. O ideal seria ter um espaço, ter um canaril, onde os machos pudessem ficar numa divisão a fazer a muda e as fêmeas noutra divisão.
porque assim afastaríamos pelo menos esse ímpeto do chamamento dos machos, ou seja, o facto das fêmeas estarem a ouvir os machos, e reduziríamos o estímulo delas voltarem a colocar ovos. Na impossibilidade, como é aqui o caso, o meu canaril é grande, mas não está dividido, e eu nem faço intenções de o dividir no futuro, tenho que proceder com esta situação dos panos à frente das voadeiras para evitar este estímulo. Nuno Duarte, mas uma coisa tem que dar os parabéns aos amigos brasileiros e nós devíamos seguir o exemplo. Não havia amontoado de aves para venda na mesma gaiola. É verdade, amigo. Isto porque isto tem muito a ver com o controle que tem havido nos últimos anos por causa da gripe das aves. Como eu já tinha referido também em lives anteriores, o Brasil é o maior país criador de aves de capoeira. Ok? Mexe com o PIB nacional do país, talvez 2 ou 3% do PIB nacional do Brasil. Portanto, é mesmo uma indústria enormíssima e eles são super rigorosos relativamente a isso. Ou seja, tanto as aves que estiveram a concorrer no Campeonato Brasileiro, bem como as aves que estão à venda nos stands, todas elas, ou seja, todos os criadores têm que ter o selo verde para garantir que as aves não estão doentes. Ok? O selo verde, para quem não sabe, foi algo que foi criado no Brasil o ano passado, salvo erro, em que é obrigatória a visita regular de um veterinário às instalações dos criadores para verificar, primeiro, se o canaril tem as condições mínimas necessárias, tanto para o bem-estar das aves como para evitar fugas para o meio ambiente, porque se uma das aves dos canaris dos criadores estiver doente e fugir para o exterior, vocês sabem que a fauna brasileira é riquíssima em termos de aves e poderá contaminar a vida selvagem. E então todos foram obrigados, sem exceção, tanto os vendedores que estão nos stands como os competidores que levaram as suas aves para o campeonato para concorrerem, são obrigatórios a apresentar o selo verde. Só desta forma é que foi possível tanto inscrever as aves para a exposição como para terem as aves à venda nos stands. Portanto, esta deve ser uma das regras da FOB. A FOB muito provavelmente impôs uma lei em que dizia por cada metro quadrado que um stand tem, só poderão estar X aves. Okay? Aquilo que deverá acontecer é, cada vez que um expositor vender uma determinada quantidade de passarinhos, se calhar repõe novamente depois. É provável que tenham as aves em carrinhas, em carros, e sempre que aquelas gaiolas vaziam, automaticamente vão lá repor para conseguir ter aves suficientes para vender no decorrer do campeonato, não é? Quase certeza, não tenho a certeza do que estou a dizer, mas quase certeza, se está a haver tanto rigor, também houve rigor para a quantidade de aves por metro quadrado em stands. Nuno Duarte, já em relação ao tema, costumo fazer uma reunião individual com cada fêmea e explico-lhe que não é para meter mais ovos, muito bom. Delfim Oliveira, boa tarde, eu gosto de ver ambas as partes, até para quem não pode ir ver, é bom para ter uma ideia dos stands e da exposição em si. Olá amigo Delfim, como estás? Tudo bem? Obrigado por estares aqui, obrigado também por dares a tua opinião. Um forte abraço, amigo. Sim, sim, nesse aspecto é importante, Delfim, eu também considero que sim. Para quem não pode ir, acaba por ser importante, mais que não seja ter uma confrontação dos valores que se apresentam, das aves que se apresentam à venda. Penso que sim. Também deu para perceber claramente que os valores rondariam ali entre os 100 reais e os 600 reais. Penso que foi o valor mais alto que eu vi de venda de uma ave, penso, nos Canários, claro. Penso que eram 600 reais e o valor mais baixo andaria ali à volta dos 100 reais. É normal, e como acontece em exposições desta magnitude, que agora faltando cerca de 2 horas para terminar o Campeonato Brasileiro, quem estiver lá agora, as pessoas que estão a vender nos stands façam uma redução de valores para não terem que trazer de volta muitas das aves para os seus aviários. Portanto, é normal que aves que têm estado a semana toda a 200 reais passem agora a 150 ou 100, aves que estão a 100 reais passem a 50 reais. Portanto, normalmente é uma das fases melhores para alguém, se quiser adquirir algumas aves para o seu plantel,
A fase melhor é quando estamos no final das exposições, em que quem vende acaba por fazer estas promoções à última hora, só para não ter que levar depois muitas aves de volta para as suas casas. Portanto, é uma forma de quem quer. O senão é que depois normalmente já não há muitas aves para escolher. Se esse criador tiver efetivamente aves boas à venda, as aves vão escoar muito rapidamente e depois é os restos praticamente que estão à venda, não é? Também é facto que muitos dos criadores que tinham stands a vender as suas aves, primeiro que tudo, são criadores. Ao contrário do que acontece aqui na Europa, eu verifiquei que talvez 70% ou 80% dos stands foram alugados mesmo por criadores de aves. Portanto, temos a garantia que se formos ao stand, estamos a adquirir aves de um criador. Enquanto aqui nós vemos muitas vezes que se calhar só para aí 30% dos stands é que são de criadores, os outros 70% são de comerciantes. Pessoal que tem lojas físicas e que depois aluga um stand num evento de grande magnitude para tentar escoar tanto aves como produtos. No Brasil a situação é um bocadinho ao contrário. Eu apercebi-me e visualizando os vídeos que os amigos youtubers brasileiros foram fazendo, de que grande parte dos stands eram efetivamente de criadores. Depois também existiam alguns de algumas marcas e tudo mais. Outra coisa interessante foi ver que no Brasil, ao contrário do que acontece aqui, no mesmo stand, eu pelo menos não me apercebi, não existe venda de aves e venda de rações, ou venda de gaiolas, ou venda de ninhos, utensílios, no mesmo stand. Ou é um stand de venda de aves, ou é um stand de venda de produtos. Não sei se vocês já perceberam, mas nos vídeos que foram emitidos no YouTube no decorrer dos últimos dias, eu apercebi-me também dessa situação. Paulo Palmeira, é verdade, Nuno Duarte, eu vi um vídeo em que estava a filmar às bancas e vi que só o máximo era 3 aves. Realmente eu também verifiquei que aquilo estava muito certinho, tinha ali uma determinada quantidade de fileiras de gaiolas e não havia. Mas também vi em alguns stands da bancada frontal, também vi gaiolas pequeninas, que são gaiolas de transporte, e vi ali gaiolas com 12, 15 passas, ou seja, era uma densidade populacional muito grande para o tamanho da gaiola em si. Mas pronto, sim, no geral eu também considero que estavam poucas aves relativamente à quantidade de aves que nós aqui vemos nos nossos stands de venda aqui em Portugal. Rui Rocha, vitaminas da água continuo a dar a todos, papa só dou aos mais magrinhos. A minha canária timbrada está gordíssima, essa não come papa enquanto não emagrecer. Está de castigo, amigo. Zé Carlos Nunes, boa tarde Santos Costa e a todos os criadores. Olá, amigo Zé Carlos, como está? Seja bem-vindo. Nuno Duarte, até à data ainda não tive nenhuma fêmea a meter ovos fora da gaiola de criação. Sorte talvez. Mas por norma, assim que quer terminar a criação de cada casal, retiro o ninho. Qualquer tipo de material que incentive a nova criação. Retiro todos os comedores inferiores e coloco tudo o que precisam em taças do fundo da gaiola. Amigo, mas muitas vezes, e tu quando começares a ter um plantel maior, vais-te a perceber rapidamente que esta situação acontece com bastante frequência. É assim, muitos criadores ignoram esta situação, deixam as aves continuarem a colocarem ovos até se fartarem. Eu, por exemplo, às vezes faço isso, porque às vezes mesmo com o pano e tudo, eu continuo sempre a ter uma ou duas fêmeas que continuam a colocar ovos. Só que é mau para a saúde da ave, porque a ave vai começar a atravessar o processo da muda. A muda exige muito do organismo das aves, ou seja, todos os nutrientes que as aves têm que ser para a muda, para ela ter uma boa muda, para depois nos dar garantia de sucesso na época de criação que vem no ano a seguir. E muitas vezes basta a fêmea estar ali a fazer mais uma postura de 4, 5 ovos e depois estar ali parada no ninho, que nem se mexe, nem se exercita, no ninho ou no recipiente que ela considera o ninho, onde ela colocou os ovos, e é mau. É mau para a fêmea porque acaba por não se exercitar e é mau também porque tem uma perda de nutrientes que deveriam estar a ser utilizados para o processo da muda. Adalberto Balbino dos Santos, abraço aqui do Brasil. Olá, amiga Adalberto, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. O amigo chegou a ir ao Campeonato Brasileiro. Psitalândia, boa tarde, amigo, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Psitalândia, também o preço dos stands cá não é muito convidativo para os criadores. Pronto, é uma situação pertinente, é um facto. Quanto
quanto mais importante é a exposição em questão, normalmente mais caro é o aluguer dos stands, mas também não sabemos como é que é no Brasil, não fazemos a mínima ideia. Eu, pelo menos, não faço qual é que é a mínima ideia, qual é que é um valor de um stand no Brasil para 11 dias, que foi o tempo em que o evento decorreu. Mas sim, é um facto, os stands são caríssimos. Eu aqui há uns anos, eu tinha um amigo meu que alugava um stand na Aviçã, em Santarém, a maior exposição de produtos e venda de aves que existe no nosso país. E eu lembro-me que ele, na altura, por 3 dias, que era sexta, sábado e domingo, que era quando o evento estava aberto, ele na altura já pagava 1200 euros por um stand. Portanto, estão a ver, até fazer os 1200 euros era prejuízo. E nós sabemos que não é fácil em 3 dias. Em 3 dias, que nem eram 3 dias, porque aquilo só abre normalmente na sexta-feira, salvo erro, às 5 ou às 6 da tarde. Portanto, é o final do dia de sexta-feira, o sábado o dia inteiro e o domingo o dia inteiro. E 1200 euros para recuperar 1200 euros, mesmo que vendamos a 25 euros cada ave ou a 30 euros cada ave, estão a ver a quantidade de aves que são precisas vender até chegar aos 1200 euros, não é? Está bem que depois tem suplementos, tem papas, tem isto tudo, mas sabemos também estes produtos, as margens de lucro são muito baixas. Portanto, é extremamente difícil, é caríssimo. E imaginemos então se for um stand no nacional ou no internacional, não sei também qual é que era o valor de um stand, por exemplo, numa das grandes exposições que nós tínhamos aqui, no centro-sul do país, que era a Avixira, quando ainda se realizava em Vila Franca de Xira, não agora que foi para o Cadaval, porque acredito que agora é tudo mais barato, porque lá no Cadaval, infelizmente, o internacional, a Avixira, morreu, basicamente morreu. Mas quando era em Vila Franca de Xira, eu já ouvia muitas pessoas que alugavam stands queixarem-se de que os stands eram caríssimos. Provavelmente andavam por este valor, ou se calhar até mais caro. Pau Palmeiro, e mesmo cá no Nacional havia criadores a vender aves deles e outras que não eram deles. Sim, acontece, porque muitas das vezes existe malta que, apesar de serem criadores, adquirem aves, aquelas aves ao preço de retalho, ou seja, conseguem adquirir aves a 7,5€, 12,5€ para depois vender a 25, 30 num evento destes. Acontece. Eu próprio sou contactado com muita frequência, um pouco antes destas grandes exposições que têm stands de venda decorrerem, sou contactado por criadores que dizem: pá, Vítor, não tens aí uns passarinhos para vender? É que eu depois vou à Aviçã, ou vou ao Nacional, ou vou à Avixira, ou a outro sítio qualquer, e como vou lá ter um stand, precisava de terem uns glosters, ou não sei o quê. E depois eu pergunto: então qual é que é o valor que estás disposto a pagar por cada ave? É pá, não posso pagar mais do que 12,5€, vá ao 15 euros, que é para também ter lucro e não sei o quê. Portanto, e sim, existem muitos criadores que fazem isso, não são só os comerciantes, ou seja, quem tem uma loja física. É um facto, amigo. Aliás, até existem situações, vi eu, por exemplo, o ano passado na Aviçã, um amigo meu que queria adquirir um Gloster a outro criador de Glosters e ele disse: olha, já não tenho aqui nada que eu fui deixar ali naquele stand. Se fores lá comigo, podes ir pescar a ave ao preço que a pessoa que tem o stand alugado me pagou pelas aves. Portanto, se alguma te interessar, anda lá comigo e levas a ave por esse valor. Tá, e vamos supor que a pessoa despachou as aves para o stand a 12,5€, 15€ cada ave, e depois, se calhar, as aves já estavam à venda a 30€, não é? É por aí. Mas pronto, epá, isso acaba por ser compreensível e só vende quem quer aves por esse valor. É pena é que depois as aves, em vez de terem um valor, se calhar, normalizado, não. Porque depois há aqui uma concorrência desleal, há quem venda a 7,5€, 12,5€, e depois há quem venda a 30, depois há quem venda a 50. E depois o que é que acontece? Quem quer adquirir aves muitas vezes nem olha ao valor, à qualidade da ave, vai olhar é ao preço. Daí eu hoje estar a referir como um dos temas nesta live esta situação que tem-se visto no Campeonato Brasileiro através das filmagens que os nossos amigos youtubers brasileiros têm feito. Ou seja, parece que andam só ali à procura do valor e das aves com um valor menor. Mas depois, atrás disto, também está... Se as aves têm um valor menor, se calhar é de um criador que tem menos qualidade no seu plantel. Grande parte das situações dos criadores
São pessoas que não são ricas, portanto não podem dispensar uma ave com uma qualidade altíssima a um preço irrisório, como devem compreender, não é? Porque normalmente a maioria dos criadores não são ricos. É o que se passa. Se uma pessoa for rica, até pode gastar milhares de euros em adquirir aves, depois tirar descendência top e, como não precisa do dinheiro, até pode vender aquilo ao preço da uva mejona, como dizemos aqui em Portugal. Mas sabemos que a maioria dos casos não é assim que ocorre, não é? Por isso é que me espanta um bocadinho ver no Brasil a importância que dão aos valores. Porque parece que dão mais importância a pagar menos por uma ave do que propriamente à qualidade que essa ave poderá ou não ter. Ok? É um bocadinho por aí. Nuno Duarte, já depois de separar as fêmeas, vão para uma gaiola média para as poder resguardar da luz. Retiro papas, ficam só com comedores normais de alpista simples, C15 e grito. E nada de comedores interiores, pois para evitar que façam o suposto ninho e a postura de ovos. Pedro Correia, boa tarde, Vítor e a todos os criadores. Aqui a muda já se iniciou. Olá, amigo Pedro, como está? Tudo bem? É sim, já estamos numa fase, já estamos no mês de julho. A muda normalmente é quando se inicia-se no mês de julho. Eu aqui tenho uma muda ainda moderada, já tenho muitas penas no chão, que são das aves que já separei, já tenho aqui vários bandos separados. No entanto, como ainda tenho aqui as últimas crias a serem criadas pelos pais, ainda tenho aqui poucos, são 3 ou 4 casais que ainda estão, e dessa forma eu não posso ainda desligar a luz artificial e reduzir aqui o ambiente. O que é que eu tenho feito? Quando separo, tenho separado os casais nestas 2 últimas semanas, tenho separado os casais, machos para um lado, fêmeas para o outro, quarta papa, durante uma semana, tanto aos machos como às fêmeas. Logo para eles perceberem, acabou a riqueza de alimento, a variedade de alimento, e então para eles perceberem que já não é a altura de continuarem a criar. O que é certo é que, como ainda têm a iluminação artificial ligada, acabam por ficar com algum estímulo. Por acaso, até à data, ainda não me aconteceu nenhuma fêmea começar a pôr ovos. Até porque eu também tive o cuidado de, na última postura, em que elas tiveram as últimas crias e depois até as crias ficarem independentes, eu tive que manter a fêmea e o macho a tratar das crias. E foi normal que as fêmeas iniciassem uma nova postura. O que é que eu fiz? Eu agarrei naqueles ovos, não esperei pelo quinto dia, deixei ela fazer a postura dos 4 ovos e quando foi a postura dos 4 ovos, eu agarrei nos ovos, deitei fora e substituí por ovos de plástico. Portanto, elas ficaram ali a chegar ovos de plástico, enquanto os filhotes estavam a preparar-se para a independência. Assim que separei os filhotes para as voadeiras dos juvenis, agarrei na fêmea, meti em voadeiras de fêmeas, agarrei no macho, meti em voadeiras de macho. E até à data ainda não me apareceu de nenhum ovo, mesmo com a luz artificial, que eu ainda continuo aqui com as 14 horas. Eu não posso mesmo diminuir esta iluminação, porque se eu quero que as crias se desenvolvam e se tornem independentes o mais rápido possível, se eu reduzir a iluminação artificial das 14 horas para 13, 12, 11 ou 10, elas vão demorar mais tempo a ficarem independentes. E não é isso que eu quero. Eu quero que elas o quanto antes fiquem independentes para eu também o mais rapidamente possível desligar a luz aqui artificial e a muda então começar a ocorrer em todo o plantel. Nuno Duarte, sobre as aves de venda do Campeonato Brasileiro, se por obrigação ou não, devia ser assim em todas as posições, se não vai pelos vendedores, devia ir por obrigação das federações. Mas infelizmente não existe minimamente esse cuidado, amigo. Também é assim, acredito que a FOP também esteja a ser pressionada por outras entidades mais altas. É preciso vocês não esquecerem que o Campeonato Português o ano passado não se realizou e, salvo erro, há 2 anos, penso que também não, ou foi há 2 ou há 3, por causa desta história das gripes das aves e tudo mais. Depois também tiveram a pandemia, ou seja, houve aqui interrupções nos últimos 5, 6 anos relativamente ao Campeonato Brasileiro que fez com que o evento não decorresse com a normalidade com que tem ocorrido. Portanto, é normal que instâncias superiores também estejam a pressionar a FOB para que a FOB seja assim tão rigorosa, ok? Cá em Portugal, infelizmente, isso não existe. Quanto muito, aparece lá uma venatória de vez em quando, aparece lá fiscais do CEPNA ou do ICNF e nesses eventos e tentam ver se está tudo legal. Agora, por parte das federações, não existe. Mas também é preciso ver
que a FOB está anos-luz à frente, meus amigos. Eu vi um vídeo de um youtuber, ele chama-se Charlson, ou que é, ele tem um nome assim germânico. É assim um homem já de barba branca, assim um bocadinho avantajado, com uma barriguinha. Ele faz vídeos sobre, sei lá, ele faz vídeos sobre os leões em África, sobre jacarés, sobre pumas, sobre pássaros. Ele faz um pouco de tudo. E ele, por acaso, foi visitar as instalações da FOB, ou seja, não só o pavilhão, porque aquele pavilhão é da FOB, malta, onde está a correr o brasileiro. Aquilo é tudo da FOB. E segundo o que eles dizem, não houve ali dinheiros públicos. Foi tudo dinheiros dos criadores e acho que foi do primeiro presidente, que era uma pessoa com l'argent e que ajudou, também era criador de canários e que ajudou grandemente. Aquilo é um mundo, meus amigos. Eles têm um auditório, aquilo é resto de chão, que é onde se realizam os eventos, onde estão os stands de venda, onde está o local com as aves postas e onde existe um tipo de um subpavilhão anexo àquele para fazer os julgamentos, todo com chapa transparente para o sol poder entrar. E depois no primeiro andar eles têm o gabinete da direção, têm um gabinete da organização toda, têm um auditório gigantesco, têm um sítio para as aves fazerem quarentena. Por exemplo, as aves brasileiras que agora vão participar no Campeonato Mundial que se vai realizar na Argentina no final deste mês, salvo erro, começa no próximo fim de semana, estão todas em quarentena lá, na sede da FOB, numa sala fechada, em que a FOB tem um veterinário, vai analisar as fezes de cada ave e se alguma ave estiver doente, vai para outra sala, vai ser medicada para recuperar, para poder ir ao Mundial na Argentina. Isto aqui era impensável, meus amigos. Isto aqui não existe, é outro mundo. Para além disso, as aves brasileiras que forem ao Campeonato Mundial na Argentina, se morrerem no decorrer do evento, eles trazem a ave de volta, ok? Fazem uma necrópsia à ave depois lá na sede da FOB, tiram a anilha ao criador, e tiram a anilha da ave, enviam ao criador juntamente com o resultado que foi a causa da morte da ave, para o criador precaver se aquela doença está também propagada no restante plantel que o criador tem. Meus amigos, é outro mundo. Esqueçam, não há comparação. Outra situação, a FOB é quem cunha as próprias anilhas para os clubes brasileiros que estão afiliados na FOB, meus amigos. Nós aqui, ambas as federações portuguesas, tanto a FOP como a FOMP, têm que andar a mandar vir anilhas nem sei bem de onde, que eu hoje ainda não percebi se é da Dinamarca, se é da China, não sei. Mas as anilhas demoram uma eternidade a chegar. No Brasil é a FOB. Nessa entrevista que eu vi, esse youtuber fazer, ele mostrou o local onde estavam duas senhoras. Uma estava a colocar as anilhas dentro de um sítio, depois aquilo era cravado a laser, e outra senhora estava no computador a dizer criador XPTO do clube HTP, que era de não sei quantas anilhas, a pôr o stam, a pôr tudo, e depois mostrou-se o laser a passar e a cravar as anilhas. É outro mundo, meus amigos. Já para não falar numa coisa tão simples como o manual do criador, que a FOB coloca à disposição dos criadores para quem queira adquirir. O preço do manual anda à volta dos 41 euros, ok? É o preço mais ou menos do manual. É assim, acho que é dinheiro bem gasto, porque mostra, pelo menos, eu não sei se é só canários, meus amigos, eu penso que é só canários. Eu não tenho a certeza se também há psitacídeos, aves exóticas e fauna brasileira, nomeadamente brasileira, mas canários têm todos os canários de cor, têm todos os canários de porte e têm todos os canários de canto. Por 41 euros, um criador ter à sua disposição o standard de todas as raças que existem é excelente. Eu só não adquiri ainda esse manual porque saía-me mais caro os portes para mandar vir do Brasil para Portugal. Ainda era um pouco mais caro do que o preço, mas eu tive-me a informar e o preço da revista, ou seja, fiz a conversão de reais para euros, fica em cerca de 41 euros. Portanto, isto aqui em Portugal não existe, meus amigos. Nem no site. Se vocês forem ao site da FOP ou da FOMP, nem lá está o standard das raças de canários. Portanto, é outro mundo, meus amigos. Não há comparação. Aqui o mais próximo que temos, pelo menos em termos de instalações, e não se compara, é o Clube da Almada.
conseguiu também, com a ajuda dos sócios, fazer aquela obra que lá está, que é enormíssima, não é? Um clube que consiga ter umas instalações para terem os seus gabinetes, para receberem a cotização, pagamentos de anilhas e tudo mais, e para além disso ter ainda um espaço com cafeteria para exploração do espaço, eventos, e depois ter o primeiro andar espetacular com o vidro à volta para realizar ali exposições. Eu só conheço Almada em Portugal. Mas, claro, a um nível muito pequenino, se considerarmos, se fizermos comparação às instalações da FOB, que é um mundo, meus amigos, é um mundo. Nuno Duarte, mas depois tem isso do aluguer dos espaços, que aí só obriga os vendedores para poderem dividir mesmo e rentabilizar o investimento. É, porque acaba por sair caro e normalmente até há criadores que fazem isso, dividem, vão 2 ou 3 criadores, alugam um espaço e metem lá aves de cada um, não é? Pá, é a forma de tentar minimizar o gasto, não é? Imaginemos se um stand for 1000 euros, ou se for 1500 euros a dividir por 3, sai a 500 euros a cada um, não é? Pá, 500 euros já é mais fácil conseguir recuperar. E depois temos o senão, lá está. Daí também há algumas lives atrás eu ter falado sobre isto. Temos o senão que as nossas posições só estão abertas ao público 3 dias, ou 2 dias e meio, que é o final de dia de sexta, o sábado e o domingo. Há muito pouco tempo para rentabilizar o investimento que é feito no aluguer de um stand. Ao contrário, pelo menos no Campeonato Brasileiro, os criadores que alugam um stand têm um fim de semana, a semana toda e ainda outro fim de semana para tentarem recuperar um provável investimento que fizeram para alugar esse stand. Está-se a pensar se calhar mais em que aluga os stands, não é? Nós no outro dia estávamos a aflorar a situação se considerávamos que era muito tempo ou não uma exposição daquela magnitude estar aberta tanto tempo, não era? Mas depois também temos que pensar em quem, por exemplo, aluga um stand para estar ali. Pá, se calhar em 11 dias, se calhar não, de certeza, é mais fácil rentabilizar o investimento feito pelo aluguer do que em 2 dias e meio. Não é? Duarte, a conversa está boa, mas não se esqueçam dos likes. É isso, meus amigos. Temos aqui 20 amigos a ver a live agora no momento, temos 19 likes. Portanto, quem se esqueceu aí do seu like, por favor, deixem o joinha. Quem também não for subscrito no canal, subscrevam, meus amigos. Estamos muito próximo dos 6.200 subscritores. Eu queria ver se quando chegássemos aos 6.500 eu fazia aqui uns sorteios engraçados, mas ainda faltam aqui cerca de 300 subscritores. Portanto, vai depender de vocês. Partilhem também a existência do canal nas vossas redes sociais. É só copiarem o link do canal e meterem nas vossas redes sociais para que assim outros criadores que até possam nem saber da existência do canal ou que até tenham consideração por vocês e sabendo que vocês visualizam o canal também comecem a visualizar e a subscrever o canal, ok? Edmilson Oliveira, boa tarde amigos criadores, amigo Vitor Boas. Olá amigo Edmilson, como está? Tudo bem? Eles London Fancy estão todos top? Pedro Correia, eu ainda não cortei a papa, estou a reduzir o número de dias à semana que dou, ainda tenho um casal com crias. Em relação à luz, eu utilizo a luz natural, tenho as fêmeas em baixo. Ok, amigo? Pronto, é como eu estava a dizer, eu retiro a papa naquela semana em que faço a passagem das fêmeas das gaiolas de criação para as vadeiras. Ok? Eu retiro a papa aí que é para lhes reduzir o estímulo de continuarem a colocar ovos. Mas na semana seguinte eu volto novamente a dar papa e a papa está disponível todos os dias. Durante a muda é imprescindível nós administrarmos proteína às nossas aves para elas conseguirem ter reservas de gordura bastantes para atravessarem esta fase. Aquilo que eu faço é mudo o tipo de papa. Eu durante as criações trabalho com uma papa seca onde misturo alimento úmido, como vocês sabem. Chegada à altura da muda, eu corto com a papa seca e esse alimento úmido e dou uma papa mórbida, uma papa úmida ou semi-úmida. Okay? Quando a altura da muda da pena, quando eu vejo que está a chegar ao fim, aí sim, começo a dar a papa para aí 2 vezes, 3 vezes por semana. Aí já começo a cortar. Dia sim, dia não dou papa.
Rui Rocha, o Brasil nesse aspecto está muito mais à frente que aqui em Portugal, parabéns merecem. É verdade, é verdade. Em termos de muitas coisas está mais à frente. Depois há outras em que não se percebe muito bem. Esta situação dos valores e dos preços é uma delas, porque dá-me a entender muitas das vezes que as pessoas preferem pagar menos sem saber a qualidade da ave, sem saber a origem, a procedência, do que se calhar pagar mais e terem uma qualidade superior, não é, das aves. Aí parece-me que ainda é muito, faz lembrar aqui Portugal, aqui há 20, 30 anos atrás, em que nós éramos um bocadinho assim, né? Íamos para os mercados, comprávamos pássaros, ou quando somos muito novos, né? Porque isto normalmente começamos assim, vamos para os mercados, compramos passarinhos, vamos às lojas, adquirimos passarinhos nas lojas, e nós sabemos que normalmente essas aves, comparar às lojas ou quando andam nos mercados, têm uma qualidade infimamente inferior do que se nos dirigirmos ao canarilo de um criador, não é? Daí os preços também serem diferenciados. Rui Rocha, Vítor, existe manual de julgamento para cada tipo de ave. Estive a pesquisar na net. Pronto, ok, eu só conheço o dos canários, por isso é que eu tinha dúvidas nesse manual do criador se existiam outra espécie para além dos canários. Paulo Palmeira, aos anos que as federações existem, já devia ter como fazer as anilhas dos criadores portugueses, mas não, o dinheiro faz falta para viajar, hotéis, locações e comerem do bom e do melhor. Nós até temos já em Portugal algumas pessoas que fazem anilhas. Temos aí várias pessoas que fazem esse trabalho e que já se ofereceram, tanto à FOP como à FOMP, para serem elas as responsáveis por fazerem as anilhas em cada ano. Só que a FOB e a FOMP, pelos vistos, não, a FOP e a FOMP, pelos vistos, não aceitaram. É o que temos. Paulo Palmeira, não saímos da cepa torta. Delfim, eu por acaso cheguei a falar com o Zé Fernandes, que aqui também deveria haver um manual de julgamento. Como no Brasil ele falou-me que estava a pensar nisso, agora para quando é que não sei. Pois, efetivamente acho que é uma pecha na ornitologia portuguesa não existir um manual. É importantíssimo, meus amigos. Como é que muitas vezes dizem, então mas tu queres levar as tuas aves para expor, tens que conhecer o standard. E encontrar o standard muitas das vezes. O problema está aí. É que se nós não conhecemos um amigo, por sorte tenha o standard, normalmente o standard é transmitido de boca para boca. E isto é a coisa mais errada. Porque nós sabemos tudo aquilo que é falado de boca para boca. Sai da minha boca, leva mais uma vírgula. Entra no ouvido do outro, sai da boca dessa pessoa, já leva mais um ponto final. Vai parar ao ouvido do outro, sai da boca dessa pessoa, já leva mais uma palavra. Transmitido N vezes, acaba por estar errado. Acaba por não ser a informação correta. Não é? Portanto, é uma falha gravíssima na ornitologia portuguesa nós não termos um manual do criador onde refira o standard de todas as espécies. Pelo menos de canários. Começaria-se com os canários e depois poderia-se desenvolver para as outras espécies. Paulo Palmeira, acho que o Paulo Anilhas faz as anilhas. Sim, o Paulo Anilhas é um deles. Mas existe mais, amigo. Eu, por acaso, quando preciso de anilhas, este ano nem comprei, mas ainda o ano passado adquiri, porque o ano passado também requisitei 200 anilhas e depois tirei 210 ou 220 passarinhos e requisitei 20 ou 30 anilhas, já não me lembro ao Paulo Matos Anilhas. Ele é uma das pessoas que faz isso. Ele tem uma máquina que consegue gravar, salvo erro, também a laser e consegue fazer anilhas. Mas depois não aceitam que essas pessoas tenham a responsabilidade de fazer as anilhas para todos os clubes que estão registados nas nossas duas federações. É o que temos. Rui Pinheiro, olá a todos. Aqui no Norte parece primavera, o tempo está top, os pássaros ainda estão cheios de cio e a única maneira é cortar nas horas de luz. Olá, amigo Rui, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui. É verdade, o tempo está muito bom. Eu, por acaso, aqui, ainda foi ontem, estava a falar com a minha esposa na rua e olho para cima, olho para o telhado da casa e vi, na antena da casa, vi um pardal com um grande pecadão de palha na boca e a voar numa determinada direção. Ou seja, o pardal ainda estava a fazer o ninho, ainda iam fazer uma postura. Portanto, até as aves no exterior ainda estão estimuladas para criar, porque o tempo está bom. E os nossos passarinhos não é diferente, não é? Se não houver uma redução de luz, uma redução de alimento, uma tentativa de fazer com que os machos parem de cantar para deixarem de estimular as fêmeas, é difícil, pois elas continuam loucas e eles também, não é?
Rui Rocha, é só coça para dentro, por isso ainda não me inscrevi em nenhum clube, preciso de analisar qual o melhor, mais perto de mim, mas gostaria de ter a opinião dos meus amigos. Moro na Amadora. A minha opinião, e sem estar aqui a referir nenhum clube em especial, é o ideal é o amigo, numa primeira fase, ser sócio de um clube perto de si, para ser mais fácil conseguir se deslocar fisicamente ao clube havendo essa necessidade. Seja para pagar cotas, seja para requisitar anilhas, embora estas coisas hoje em dia praticamente fazem-se todas online e nem é preciso ir ao clube. Depois, existem clubes que acabam por ter workshops, acabam por ter eventos assim desse tipo para os seus sócios também poderem assistir e poderem estar presentes na sede do clube. Eu sou sócio neste momento de 2 clubes. Sou sócio da AP, é o meu clube de coração, foi o meu primeiro clube, e sou sócio do GCP, o Gloucester Clube Portugal. Sou sócio do COS, mas não tenho as cotas em dia no momento. Deixei de pagar a cotização aqui há uns anos e pronto, e acabei por deixar de pagar no COS, com muita pena minha, que eu gosto muito do Clube Ornitológico de Setúbal, mas pronto, acabei por deixar de pagar, não foi por nada pessoal, nada. Gosto muito das pessoas que lá estão, estimo muito o Rui, que é o atual presidente, dou-me muito bem com ele, ele também sempre abriu as portas do COS, sempre que eu quis fazer alguma coisa, desde o ano das shows dos Gloucesters, que eu já lá realizei com a direção do COS, a workshops que eu já lá realizei, eles abriram uma porta, deixaram-me mexer no computador, deixaram-me fazer tudo o que eu queria, desde depois no final deixasse tudo como tinha encontrado. Pá, clube top. Pá, simplesmente aconteceu, já nem me lembro muito bem porque é que foi, mas simplesmente aconteceu 1 ano, 2 anos, 3 anos de deixar de requisitar anilhas lá. Provavelmente até foi quando eu estive na direção da AP e como estava lá mais vezes fisicamente e comecei a mandar vir anilhas lá e pronto, relaxei-me, deixei de pagar cotas. Não o devia ter feito, mas pronto, neste momento sou sócio de 2 clubes, a AP e o GCP. O GCP, porque a minha paixão são efetivamente os Gloucesters, embora agora também me dedico muito aos London Fancy, mas a minha paixão são os Gloucesters e era impossível eu não ser sócio de um clube que é unicamente sobre o Gloucester, é o clube temático do Gloucester em Portugal. A AP, por um carinho e um amor que eu tenho de há muito tempo, eu ainda sou do tempo, eu fiz-me sócio da AP em 2001. Portanto, eu ainda sou do tempo em que a AP tinha uma revista pequenina, salvo erro semestral ou trimestral, já não tenho a certeza, penso que era semestral, que enviava para casa dos sócios do clube. Okay? Era uma coisa brutal. Eu ansiava por aquela revista, como é que uma revista tão pequenina era tão importante na minha vida e eu ficava ansioso que aquela revista chegasse a casa para eu poder desfolhar ali 10 páginas ou 15 páginas ou 20 páginas, quanto muito que aquilo tivesse, e lia e relia vezes sem fim aquilo. Portanto, podem perceber. Para além disso, como fui também dirigente da AP, a convite da AP, onde eu também passei grande e conheci também pessoas espetaculares, pronto, é o meu clube efetivamente de coração. E é onde eu tenho sempre mandado vir as anilhas, nem mando vir do GCP, mando mesmo vir da AP. Portanto, é isso, amigo Rui. Sem estar aqui a querer influenciar, mas o amigo depois tem clubes que fazem mais coisas. Tem o Clube da Almada, por exemplo, aqui na nossa zona, é o clube com mais dinamismo que existe no momento aqui na nossa zona. Depois tem clubes lá para o norte que têm um dinamismo igual, ou se calhar por vezes até um pouco melhor do que a Almada, em Passos de Ferreira e por aí fora. Mas pronto, é uma questão que lhe cabe também um bocadinho assim, não é? Saber se quer estar perto do clube onde é associado ou não se importar de fazer uma deslocação um bocadinho maior, mas ter uma sede que normalmente está aberta e que ocorrem alguns eventos. Depois há uma questão do amigo também tentar. Ou também é importante, mediante as raças que vai criar, tentar perceber se há um clube que é mais forte ou menos forte nessas raças, porque isso também acontece nos clubes. Por exemplo, na AP, hoje em dia, o forte da AP basicamente passa pelo canário arlequim português. A grande força da AP, se vocês forem a uma exposição da AP que se realiza na sede da AP, pá, aí 60% se calhar dos canários que lá estão são arlequins. Aliás, eles até fazem um evento próprio dos arlequins em que conseguem lá colocar várias centenas de arlequins.
Depois, por exemplo, se for a Setúbal, neste momento eu penso que Setúbal está mais virada para os exóticos, até muito também por causa do presidente, o Rui, que é criador de exóticos. Portanto, isto depois também acontece um bocadinho este dinamismo de clube para clube. Não é em todos, há clubes que efetivamente não têm assim uma especificação se têm maior número de sócios de canários de cor ou de canários de porte, mas há outros que se nota mais um bocadinho. É uma questão do amigo também estudar essa situação. Nuno Magalhães, encontrar é muito difícil. No meu caso, que sou um novato nestas andanças, foi um amigo que queria também pássaros, senão era bem complicado. Pronto, lá está exatamente aquilo que eu estava a referir. Se nós não tivermos alguém que tenha uma cópia do standard ou que até tenha conhecimento e que passe por boca, normalmente, e principalmente para a malta nova, é extremamente difícil. É muito complicado. Por acaso, a FOMP até fez uma coisa boa na altura da pandemia, que fez umas quantas lives, em que em cada live apareciam lá 2 ou 3 juízes e falavam sobre determinadas raças e era apresentado o standard, ok? Mas depois é extremamente difícil, não quer dizer que seja impossível, mas é muito difícil encontrar. Eu, no meu caso, eu tenho vários standards de canários de porte porque ando sempre pela internet e tento sacar, sempre que vejo qualquer coisa, tumba, saco logo e fica aqui memorizado e quando é preciso imprimir, imprimo. Mas canários de cor, por exemplo, é quase impossível em Portugal nós encontrarmos o standard. E acho que faz mesmo bastante falta. Nuno Duarte, Rui Rocha, depois podemos falar sobre os clubes, mas por aqui na nossa zona talvez o de Belas, pelo que tenho ouvido falar, já que não conheço, ou Almadense. Pronto, o de Belas é a AP. O clube de Belas é a AP, é o clube mais antigo de Portugal. Quem não sabe, a AP, como sendo o primeiro clube a aparecer no panorama nacional, já foi agraciada com a ordem, com ordens importantíssimas, tanto por parte da nossa monarquia, quando ainda tínhamos aqui a monarquia, até 1910, quando se deu o regicídio, como por parte de membros da República, e chegou a organizar campeonatos nacionais em Portugal, na Estufa Fria, na antiga Estufa Fria. Portanto, a AP tem uma história brutal. Agora já não tem essa magnitude, já não tem essa dimensão. Entretanto, também surgiram outros clubes. A AP, que há uns anos também passou por algumas dificuldades, inclusive entrou em insolvência, mas graças a Deus essas situações estão para trás, foram recuperadas. Hoje em dia também já tem uma sede, não se equipara ao Clube da Almada, mas pronto, a AP já tem o seu próprio cantinho e tem lá muitos tesouros. Aconselho uma visita quando a AP estiver aberta para vocês verem o portfólio que lá tem. Vocês veem lá coisas do século passado, dos inícios do século passado, desde medalhas, fotografias, documentos, história, está ali história mesmo, sobre a importância que a AP tem para o mundo ornitológico em Portugal. Não é o Clube de Belas, porque isso é uma ofensa para a AP, é a AP, ou seja, a Associação dos Avicultores de Portugal. É um clube nacional, não é um clube local. Neste momento, tem a sede em Belas, ok? Já teve a sede em Lisboa e pronto, neste momento a sede é em Belas. Rui Rocha, ok, Nuno, também existe o de Sintra e acho que o tema principal é os Louças. Nuno Duarte, Rui Rocha, depois falamos que é melhor. Meus amigos, não percam os códigos promocionais que vão sendo deixados aqui no decorrer das lives. Hoje temos aqui novamente a loja ACL do Sr. Albino Costa Lopes. Está a dar 5% de desconto. Vocês podem encontrar aí no segundo link da descrição em toda a gama de produtos que eles tenham lá à venda. Tem loja física, costuma estar presente na feira dos passarinhos de Passos de Ferreira. Faz envios, portanto, se vocês não forem da zona, podem solicitar, podem fazer a encomenda através das redes sociais, nomeadamente pelo Facebook, pelo Messenger. Podem fazer a encomenda, apresentam depois o código promocional para terem direito a 5% de desconto e depois os produtos são enviados para vocês. Salvo erro, a loja agora vai encerrar uma semana ou duas, agora no decorrer aqui ainda do mês de julho. Portanto, se já costumam a frequentar a loja, se já costumam adquirir produtos na loja, aproveitem o código promocional de 5% que se encontra no segundo link da descrição, ok, meus amigos? E então é por aqui, pronto. Existe esta situação que eu acho realmente diferenciada. É verdade que no Brasil existem coisas que estão a decorrer
excelentes, muito boas, mas depois existem estas coisas que eu acho que esta história dos preços, dos stands, eu acho que aqui em Portugal não teria pernas para andar. Eu, se fizesse um vídeo dos stands com a venda dos passarinhos, provavelmente iria ter mais subscritores brasileiros a ver esse vídeo do que propriamente os subscritores de portugueses. Digo eu, não sei. Como eu estava a dizer, eu quando vou assim a eventos maiores, porque nem todas as exposições realizadas em Portugal têm stands, ok? Normalmente são as exposições já de média gama ou de alta gama, ou seja, exposições maiores ou médias, é que conseguem ter no local para ter uns stands de venda de aves ou de produtos para as aves. Normalmente as exposições mais pequeninas nem por isso têm. E eu, quando vou fazer vídeos, dê por onde der, eu posso levantar-me de manhã e dar uma pancada, vou ali a Marinhais, que é uma exposição muito pequenina, que normalmente não tem stands, tem ali uma mesa com um ou dois criadores a vender ali alguns passarinhos, como também pode-me dar a pancada e vou a um internacional qualquer, realizado em qualquer parte do país, é consoante a minha vontade, ok? E pronto, normalmente nesses eventos, opá, eu passo por alto, mostro efetivamente alguns passarinhos, mas não ando ali a tentar focar os preços e dizer, venham cá, estão a ver, está aqui passarinho 20 euros, venham pescar. Não tenho esse hábito, muito sinceramente, até porque eu acho que depois quem está a visualizar as lives vai considerar que estando ali um passarinho de 20 euros, o passarinho não tem assim grande valor. Para quem quer fazer um trabalho mais evoluído, com uma maior qualidade, não vai comprar passarinhos de 20 euros para misturar com o plantel que já tem. Penso eu pelo menos é assim que procedo e tenho a ideia que quem quer fazer um trabalho minimamente sério também pensa dessa forma, não é? Agora no Brasil não, no Brasil é a loucura dos preços. Vejam lá que passarinhos tão bonitos, vejam este topázio, vejam este cobalto, vejam este bronze, só está a 100 reais. Aproveitem, venham cá e ainda podem pedir desconto se, vier, se disserem que vem da parte do canal não sei das quantas. Pronto, é diferente, é uma coisa diferenciada, não é? Ora, Paulo Palmeira, isso é verdade, amigo Vítor, como no futebol também só um de Portugal. Não percebi, amigo, só um de Portugal. Sporting Clube Portugal, é isso. Sabes que a maioria das pessoas conhece o Sporting como Sporting Lisabon. Lá fora o Sporting é conhecido como Sporting Lisabon. Não sei se sabes. Agora também estou-me a meter contigo, não é? Pedro Correia, eu sou sócio do Clube da Almada e de facto as instalações são muito boas e sempre fui bem recebido. Fazem várias exposições, tenho muito gosto de ser sócio. É, sim, sem dúvida nenhuma. Eu não sou sócio da Almada, simplesmente como já sou sócio de dois clubes, não vale a pena estar aqui a gastar mais dinheiro em cotas e tudo mais por Almada, mas tenho vários amigos que são, que não quer dizer, epá, tem uns e um e outro têm algumas razões de queixa, mas isso acontece em todos os clubes, nem vale a pena estarem a empolar essa situação. Mas pronto, é pá, sem dúvida nenhuma, tem umas instalações top. O clube é organizado, o clube é dinâmico, que é o mais importante, é que o clube é dinâmico. O clube faz vários workshops. Se aparecer algum associado com uma ideia, o clube é capaz de pelo menos se debruçar, pensar e verificar se a ideia tem pernas para andar ou não. E tendo, colocam o pavilhão à disposição. Também já me colocaram o pavilhão à disposição para eu realizar as One Day Shows do Gloucester, que eu era um dos organizadores, deixei de ser este ano, com muita pena minha, mas era um dos organizadores da One Day Show que tem decorrido nos últimos anos em Almada, coisa que já não existia a sul do país há cerca de 20 anos. Eu primeiramente comecei a fazer em Setúbal, depois deu-se a pandemia, parei de fazer em Setúbal porque a exposição de Setúbal também praticamente deixou de se realizar e depois comecei a fazer parte de uma equipa e a organizar a exposição em Almada. E o que é certo é que no ano passado, por exemplo, levámos 719 Gloucesters à exposição em Almada. A sul do país nunca tinha acontecido, meus amigos. Nós, para vermos 700 Gloucesters em competição, ou temos que ir às exposições do Norte, nomeadamente em Angeja, onde normalmente o número bate sempre ali os 700, 700 e poucos, ou então em Santarém, onde agora na última exposição, na exposição do GCP, que nós consideramos o Campeonato Nacional do Gloucester, estiveram mais de 900 Gloucesters em competição, meus amigos. Ok? Portanto, a Almada, neste aspecto, é muito dinâmica e está aberta a estas situações. Para além disso, vai realizar agora o Internacional. Vamos ter finalmente o Internacional a sul do Tejo. Já fazia muita falta, principalmente
desde que o Internacional, lá para o fim do mundo, que aquilo fica completamente fora de tudo. Aquilo não tem acessibilidade nenhuma, aquilo, epá, não tem, em comparação com as condições que a Avishira tinha em Vila Franca de Xira, ou seja, é de 100 para 10, não tem nada a ver. É do 8 para 80, não tem nada a ver. A exposição em Avishira, e para quem teve o prazer de a visitar, estava, para já, Vila Franca de Xira é uma terra linda, à beira-tejo, é uma terra espetacular. Depois o pavilhão era top. Estava muito bem localizado, ficava mesmo ao lado do rio. Tinha um café no primeiro andar que tinha uma vista toda em vidro para o interior da exposição, onde nós, estando lá em cima no café, conseguimos ver a exposição e mesmo olhando para fora, víamos o rio. Pá, muito bem localizado, estacionamento enorme, com bastantes lugares para os carros e tudo mais. Chegamos ao Cadaval. O Cadaval fica no Cu de Judas. É pá, vamos ser sinceros, fica no Cu de Judas, que é lá para o meio dos eucaliptais e dos pinheiros e tudo mais. É uma luta para uma pessoa lá chegar. Aquilo, se dá-se um incêndio ali, quando a pessoa está ali a passar aquela estrada, uma pessoa morre ali que não tem como se safar. E depois chegamos lá, nem tem cafés, não tem nada ao pé. Pá, uma pena. E a Avishira era uma exposição top. E se calhar essa é uma das causas que faz com que a Almada tente fazer um internacional aqui. O facto da Avishira ter saído de Vila Franca de Xira e ter-se mudado para o Canaval. Muito provavelmente é por causa disso que a Almada pretende, e vai fazer este ano, realizar aqui um internacional aqui nesta zona. Nuno Duarte, obrigado, Vitor, pela explicação sobre a AP, amigo. É verdade, eu tenho muito orgulho na AP. A AP tem uma história riquíssima, embora agora não esteja ao nível que já esteve, no esplendor que já esteve, mas para mim a AP está lá em cima. Rui Rocha, é verdade, amigo Paulo Palmeiro, pelo menos há 2 anos, mas mesmo assim já troco pelo meu glorioso. Rui Rocha, ai Lelo, vamos a vender passarinhos é €1, tão lindos, quem quer, quem quer. Rui Rocha quer dizer, não troco pelo glorioso. Adalberto Balbino dos Santos Santos, você já veio ao Brasil? Não, meu amigo, e adoraria um dia ir ao Brasil, principalmente para ir ver o brasileiro, gostaria mesmo bastante, porque acho que é a exposição das exposições no Hemisfério Sul, e então gostaria muito de ir um dia. Por exemplo, o Campeonato Nacional da Argentina realizou-se há cerca de um mês, foi um pouco antes do Campeonato Brasileiro, e estiveram lá cerca de 10 mil aves, que é o número que vai estar agora no Mundial do Hemisfério Sul, 10 mil aves. Por isso é que eu digo, o Campeonato Brasileiro, temos que fazer uma equivalência, por exemplo, a um Mundial aqui na Europa, no Hemisfério Norte. Porque os Mundiais aqui levam 20 a 30 mil aves. O Campeonato Brasileiro levou pouco mais de 20 mil aves. Portanto, pelo menos em termos quantitativos, a comparação que nós devemos fazer entre exposições de hemisférios diferentes será o Campeonato Mundial com o Campeonato Brasileiro. Porque nem o Campeonato da Argentina, nem o Mundial do Hemisfério Sul consegue levar tantas aves quanto o Campeonato Brasileiro. Paulo Palmeiro, eu fui ao Cadaval no primeiro ano, feito lá não achei de gosto nenhum, fui à exposição do Gloucester debaixo da lona e não foi mal lá. Foi péssimo, amigo. Eu, nesse primeiro ano em que a exposição decorreu no Cadaval, a exposição propriamente dita generalista, nem tenho muito a apontar. O convívio estava bom, nem tenho muito a apontar. Agora, a exposição de Gloucesters que se realizou à parte, alugaram uma tenda dessas de lona e puseram lá a tenda montada e a mandaram os Gloucesters, literalmente a mandaram os Gloucesters todos lá para dentro. Na manhã da exposição estava um sol abrasador, os pássaros iam morrendo, tiveram que levantar as laterais da tenda para entrar pelo menos ali uma corrente de ar para os pássaros se refrescarem um bocadinho. Foi mal demais. Eu jurei para nunca mais. E eu fui, por acaso, que era o Tuga Show, que se realizava em Vila Franca de Xira, que era um espetáculo. Realizava-se logo à entrada do pavilhão principal. Havia ali um quadrado que deixavam só para os Gloucesters, permitia ter ali 700, 800 Gloucesters sem problema. E depois, quando foi no Cadaval, eu disse mesmo a um dos organizadores da exposição, que é uma pessoa que eu estimo muito, o Joel Couto, eu disse mesmo, eu só cá vi este ano por ti, mas nunca mais trago aqui pássaros.
E o que é certo é que o Tuga Show depois acabou. Não foi por essa razão, ou não foi apenas por essa razão, mas acabou, porque também era um evento dedicado ao Gloucester, dos mais importantes que se realizava em Portugal, não é? Portanto, até nisso, o Gloucester também perdeu com a passagem da exposição de Vila Franca de Xira para o Cadaval. António Serrano, boa tarde a todos. Talvez diminuindo a luminosidade no canaril e banhos com frequência, mas ainda assim que o tempo quente fica difícil. Ainda hoje tirei um ovo da bandeja. Pois lá está. Olá, amigo António, como está? Efetivamente é complicado. Aqui o que é que eu também costumo fazer por vezes? Eu costumo também colocar umas gotas de limão nos bebedores. O próprio ácido das gotas de limão acaba de alguma forma por provocar com que tanto machos como fêmeas percam um bocadinho mais o cio. Isto é algo que vem dos mais antigos, que me passaram essa informação. Eu comecei a fazer nos anos de maior dificuldade, onde tinha mais fêmeas a colocar ovos, e sempre que eu vejo essa situação ocorrer, eu costumo espremer umas gotas de limão para dentro dos bebedouros, e o que é certo é que as fêmeas, passado poucos dias, também acabam por deixar de colocar ovos. Ainda não percebi muito bem também, nem me aprofundei sobre qual é que é a particularidade. Não sei se é a alteração no pH, no trato intestinal das aves que provoca essa alteração de perda de cio, mas é um truque também que me foi passado pelos mais antigos e que eu, quando me deparo com aqueles anos em que tenho mais fêmeas a colocar ovos já separadas nas voadeiras, acabo também por fazer. Adalberto Balbino dos Santos, parece-me que o London Fancy já chegou ao Brasil. Sim. Aqui está o Edmilson. London Fancy no Brasil. É verdade. Há um criador e juiz que é o Sérgio, que mostrou, pelo menos num vídeo que os amigos youtubers brasileiros fizeram, mostrou um London Fancy canela, ou seja, com as zonas de marcação canela. É normal, porque esse criador, o Sérgio, vem com muita frequência à Europa. Portanto, é a coisa mais normal que ele tenha adquirido 2 ou 3 casais e tenha levado para o Brasil. Portanto, é normal e, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, o London Fancy inevitavelmente vai ter que chegar ao Brasil, não é? Chega com alguns anos de atraso, mas vai ter que chegar. Portanto, é normalíssimo. Penso que ele ainda não tem aves para venda. Ele, primeiro, é a tal situação. Se as aves são adquiridas no hemisfério norte, primeiro tem que haver uma adaptação para as aves depois começarem a criar na altura da criação no hemisfério sul. E depois as aves que ele adquiriu, provavelmente, é para começar a formar o seu plantel e para começar a tentar depois ter aves para si, no futuro. Depois tentar ceder algumas aves, né? Mas sim, eu vi. O pássaro não era grande coisa, vou ser sincero. A ave que ele mostrou nesse vídeo que eu vi não era grande coisa. A ave estava cheia de penas brancas nas zonas de marcação. Isso penaliza gravemente um London Fancy. Um London Fancy, como vocês sabem, tem que ter as penas melânicas, totalmente melânicas, na cauda e nas asas, seja melanina negra, seja melanina castanha. E a ave que ele mostrou, efetivamente, era uma ave que não tinha qualidade nenhuma, não tinha oxidação nas partes córneas, mas pronto, há de ter adquirido a alguém. Eu deduzo que tenha sido em Modena, porque ele vai muitas vezes a Modena, porque eu não o vi aqui no Mundial em Portugal, e também no Mundial em Portugal não existiam London Fancies à venda. Aliás, a mim chatearam desde ingleses, irlandeses, italianos, espanhóis, chatearam para ver se eu ainda tinha aves para ceder e eu já não tinha. Portanto, eu acredito que tenha sido em Modena que ele tenha adquirido algumas aves. Paulo Palmeiro, sim, eu estive lá nessa exposição e foi muito mal mesmo, nesse primeiro ano, pronto. Nuno Duarte, fui os últimos 2 anos ao Cadaval e se não gostei da primeira, menos gostei da segunda. De um lado uma festa motar com grande música, do outro os passarinhos e mais não digo. Pois, e depois é assim, aquilo até, eu nem percebo como é que tiveram de alugar, nesse primeiro ano que eu fui único, nem percebo como é que tiveram que alugar uma tenda feita em lona para fazer a exposição dos Gloucesters, quando aquilo são vários pavilhões ao lado uns dos outros. Porquê é que não disponibilizaram um pavilhão para fazer a exposição do Gloucester? Há uma falta de consideração para os criadores e para as aves. Para os criadores e para as aves. É que naquela exposição estavam a grande maioria dos melhores criadores de Gloucesters em Portugal, estavam lá presentes. E submeter as aves a um calor intenso numa tenda de lona, em pleno deserto, que aquilo é no meio do nada, em que quando o sol bate a sério, que aquilo é para o interior,
Não tem lógica nenhuma, meus amigos. Infelizmente, a Avishira, quem foi, recorda, quem não foi, nunca vai perceber. Para mim, era uma das melhores, estava no top 3 das melhores posições em Portugal. E decaiu por aí fora. Ainda ouvi dizer que este ano já não se iria realizar, mas entretanto já vi o cartaz e já vi que vai se realizar à mesma. Acho que é um bocadinho de estarem a insistir em algo que não vai ter pernas nenhumas para andar. Por exemplo, o ano passado, sendo uma exposição internacional, penso que chegaram a 2.000 aves ou pouco mais de 2.000 aves. No internacional, 2.000 aves, isso não é nada, meus amigos. Não é nada, é uma vergonha, não é nada. Se calhar era de rever o local, era de rever a exposição em si, para não deixarem cair a exposição. Também sei que a exposição foi retirada de Vila Franca de Xira devido à alteração política que houve, ou seja, quem ficou na presidência da Câmara deixou de ser de um partido que apoiava a Avishira, passou a ser outro partido que já não apoiava e já não colocava o pavilhão à disposição. Depois deu-se a pandemia, porque o pavilhão depois era para estar disponível para a exposição, depois já não era porque era um dos locais onde se fazia a vacinação para o Covid. Ou seja, aconteceram N coisas e infelizmente uma exposição ex-libris portuguesa, porque era um internacional que muitos criadores, principalmente italianos e espanhóis, tinham prazer em trazer as suas aves para participar, acabou por morrer. É uma pena. Pois é, meus amigos. E então é isso, opá, é um bocadinho aqui, hoje foi um bocadinho aqui estas duas temáticas. Pronto, a situação das fêmeas, tentar evitar, pois é importante que as fêmeas deixem de colocar ovos para conseguirem fazer uma muda como deve ser. E esta situação dos amigos criadores brasileiros, principalmente os amigos youtubers, que têm esta loucura de, lá está, será que é pelas visualizações? Mesmo se for pelas visualizações, eu continuo a pensar que um conteúdo é mais enriquecedor se mostrar aves que estiveram a competir do que propriamente aves que estão à venda. Penso eu, isto na minha forma de ver. Eu acho que um vídeo tem mais conteúdo, é mais relevante, se nesse vídeo forem mostradas aves que estiveram a concorrer, ou seja, aves com um potencial de qualidade médio-alto ou alto, não é? Do que propriamente aves que estão ali à venda. Estão a revenda. Penso eu, isto é a minha forma de ver. E então fica aqui um bocado obtuso com esta loucura que os amigos criadores brasileiros têm a filmar os stands de venda e andar à procura dos valores mais baixos que existam nas aves. Não é? Porque houve aqui um comentário há bocadinho, já não me lembro de quem foi, talvez seja para as visualizações. Então, mas para as visualizações filma-se as aves que estão a competir. Essas sim é que são aves que nós queremos que as nossas aves cheguem ao nível dessa qualidade. Ao nível da qualidade das aves campeãs. Penso eu. Isto sou eu a pensar. É a minha forma de pensar. Agora, eu estar a ver aves à venda num stand, eu nunca poderei fazer uma comparação, porque vou fazer uma comparação de cima para baixo. Eu quero fazer uma comparação é de baixo para cima. Ou seja, ver aves de altíssimo valor, de qualidade excelente, para fazer uma comparação com as minhas aves. Não é? E depois aqui nós sabemos que para fazer um plantel, normalmente não é nos stands de vendas. Não quer dizer que de vez em quando não haja lá um passarinho, que é uma preciosidade. Às vezes encontra-se um passarinho, pelo menos exteriormente, que seja top e que nós possamos até comprar a um preço inferior do que se formos ao canaril de um criador. Mas normalmente nós sabemos que quem quer desenvolver um plantel desloca-se ao canaril do criador, não é? Ou então pede a um determinado criador, é pá, olha, arranja-me uns passarinhos assim, assim, assim. O criador, quando muito, faz um vídeo, se a pessoa for de longe, e depois tenta-se enviar a ave, ou tenta-se, se o criador for a uma determinada exposição que seja perto de onde essa pessoa reside, leva os passarinhos para lhe entregar. Não sei, por isso é que eu acho que é uma loucura. Paulo Palmeira a Avishira era top sim, e foi política mesmo, era. Eu por acaso até depois fiquei com pena de nunca ter participado mesmo na Avishira, porque eu participava no Tuga Show, que era uma exposição que decorria ao mesmo tempo que a Avishira, era no mesmo lugar, mas era uma exposição temática, era uma exposição à parte apenas de Glosters. Participei nessa exposição muitas vezes, aliás, o meu primeiro Gloster Best é num Tuga Show. Foi no primeiro Tuga Show que se realizou na Avishira, em 2015, 2016, salvo erro.
Foi o meu primeiro best em Gloucester, foi o meu primeiro best. Aliás, foi o meu primeiro best em todas as aves. Nunca tinha tido um best e foi em 2015, salvo erro. Ganhei na categoria de aves melânicas, que é a categoria mais difícil de ganhar. Eu consegui lá tirar um best nevado, um best melânico, e foi no Tuga Show, mas era uma exposição que se realizava dentro do pavilhão, onde se realizava a Avishira, mas era organização à parte e a exposição em si também era à parte da exposição Avishira, ok? Mas tinha todo o prazer em visitar e adorava lá ir. Eu passava o dia inteiro, eu saía daqui de manhãzinha, só vinha à noitinha. Para já, porque a exposição onde também participava era uma One Day Show, e então levava os pássaros de manhã, os pássaros eram julgados de manhã, ficavam à vista dos visitantes durante a tarde e depois as aves eram-me entregues. Mas foi uma pena, foi uma pena. Rui Rocha, estou completamente de acordo contigo, Vítor. Sónia Costa, olá a todos, tenho estado a ver na TV porque hoje raptaram-me o telemóvel. Olá, tudo bem? Pois deve ser, a minha filhota deve ter ficado com o telemóvel. Já não dá para comentar. No Norte, Vítor, eu antes de ir à minha exposição, ouvi muita vez. Comprei um casal na exposição. Eu antes de ir, devia de ser a uma exposição, ouvi muita vez. Comprei um casal na exposição e ainda são piores que os da feira e morrem todos. Comprei e não criaram. Comprei e não saiu nada de jeito. Mas, Nuno, quando dizes que comprou na exposição, foi uma ave que estava a concorrer ou foi uma ave que estava à venda no stand de vendas? É importante saber isso também. Rui Rocha, boa tarde, Dona Sónia, seja bem-vinda. Porque é assim, se for uma ave que esteja a concorrer, lá está, as aves já podem estar tocadas, já podem lá estar há muitos dias e depois acabam por não criar. Antigamente, hoje em dia pode ocorrer ainda, mas penso que já não tanto. Mas antigamente havia muita mania de os criadores levavam para as exposições, para participarem nas exposições, as aves que não queriam meter a criar. Porque eles próprios diziam que as aves depois podiam ficar tocadas de estarem tanto tempo nas exposições e depois poderiam não criar. Então levavam as aves para expor, para concorrer, e depois punham logo um preço de venda. Quando faziam a inscrição, existe essa possibilidade. Tu depois vais perceber, quando fizeres a inscrição das tuas aves numa determinada exposição, podes colocar com a opção, se quiseres vender essa ave no decorrer da exposição, ou se quiseres não vender, ela vai só para ser exposta. Ok? Tu, se puseres para vender a ave, prepara-te para dares 10 ou 20% do valor que vais pôr na ave, vais dar ao clube que organiza a exposição, que o clube fica sempre com uma parte. A maioria dos clubes faz isso. Há alguns que não fazem, mas a maioria dos clubes faz isso. Portanto, quando deres um valor a uma determinada ave que queres pôr à venda numa exposição, já tens de contar que 10 ou 20%, depois vem lá no regulamento, na ficha de inscrição, é para o clube. Ok? E havia muitos criadores que faziam isso, ou seja, enviavam para as exposições as aves que não queriam depois ter nas criações. Mantinham o plantel fechado a nível de casais de criações e até podiam ser as melhores aves que tinham, mas mantinham o plantel lá em casa, que era para depois, na altura da criação, as aves estarem a 100% para criar. E as aves que levavam para as exposições, normalmente punham-nas à venda. Isto acontecia muito frequentemente antigamente. Nuno Duarte, agora sim, comprei um grande casal na exposição. Depois de ver a primeira exposição, perguntei em que setor compraram e foi na barraca de vendas. Disse uns alhos e comecei a rir. É como eu digo, por vezes nos stands até se pode encontrar aves boas. Principalmente se for um stand mesmo de um criador e que só esteja a vender aves dele. Porque eventualmente vai andar ali um tesourinho perdido. Se o criador conhecer bem, lá está mais uma vez a importância do manual. O manual do criador. Se o criador conhecer minimamente o standard das raças que cria, muitas das vezes, se tiver um olhar clínico, vai perceber que se calhar até anda ali um tesourinho no meio ali de 10 ou 15 passaritos, há ali uma ave que até vale a pena comprar, para juntar ao seu plantel. Acontece, já aconteceu comigo, já aconteceu com outros criadores. Ok? Só que é exceção, não é a regra. Por isso é que nós aqui não temos muito o hábito de... É assim, quando estamos numa fase inicial, sim. Quando estamos numa fase inicial, vamos aos stands e tentamos... o passarinho até é muito bom, ainda não temos um grande conhecimento, nem temos um grande plantel, e é normal que até adquiramos ali aves num stand. Mas depois, quando começamos a ganhar
mais experiência, quando começamos a ganhar alguns prémios, quando começamos a perceber que o nível do nosso plantel já está num patamar diferente, muito raramente se compram aves num stand. É tal situação, só se através de um olhar clínico se verifica, ou está ali uma mutação que eu não tenho, deixa-me, mesmo que a ave não tenha muita qualidade, deixa-me lá ir buscar a ave, comprar a ave, para juntar ao meu plantel, para tentar fixar aquela mutação. Aquela ave até tem ali um bom porte, curtinha, bico curtinho, praticamente não apresenta patas, tem um bom dorso, aquilo deve vir de boas famílias. Tentar perguntar à pessoa, a ave é mesmo sua, se não é, é de quem? Para tentar perceber quem é que é o criador. Em último caso, com a anilha, tentar perceber pelo stam quem é que é o criador, para tentar depois acabar por ter aqui uma noção se consegue-se ir buscar mais aves daquele sangue. Mas lá está, é como eu digo, é uma exceção. Nuno Duarte, ou seja, vamos de encontro dos vídeos brasileiros, publicidade, likes e trazer mais gente à exposição por publicidade enganosa. Pois, é isto que eu acabo por não perceber por vezes. Nesse aspecto é publicidade enganosa, lá está. É por isso é que eu quando vou fazer vídeos sobre uma determinada exposição, dou muito pouca importância aos stands de venda, muito sinceramente. Eu prefiro que as pessoas vejam o que está lá de bom, e o que está lá de bom é as aves que entraram em exposição, que estão a participar para tentarem ganhar a competição. Nuno Duarte, já tive essa informação das vendas das aves postas, como não podemos só falar mal, na última exposição do Cadaval não foi cobrada essa taxa? Sim, sim. Pronto, por isso é que eu disse que nem todas, quase todas fazem. O Cadaval é normal que não tenha feito essa taxa, que é uma forma de tentar trazer pessoas, porque aquilo está pela hora da morte, né? Aquilo está a morrer, e então é normal que o tenha feito. Mas sim, eu tomei conhecimento que o Cadaval ano passado não fez, mas é uma forma de tentar cativar os criadores. Eu, por norma, como não participo com muita frequência nesse tipo de exposições organizadas pela COM, que são 5, 6, 7, 8, 9 dias, consoante as exposições, não tenho muito hábito de pôr aves minhas à venda. Eu normalmente participo nas one day shows. 90% da minha participação são one day shows, com exceção do ano passado. Participei em 2 internacionais e participei no Mundial, ou seja, foram 3 posições diferenciadas. Mas o normal é participar em Angeja, participar em Almada, participar no GCP, participar em Valongo, 4 one day shows. E depois poderia ir ao Nacional, por exemplo, e de quando em vez vou à AP, que é o meu clube do coração, mas na AP são 3 dias. Eu posso levar as aves lá na quinta-feira à noite, as aves ficam sexta, sábado e domingo. Ok? Portanto, é muito menos abrasivo para as aves, acaba por não prejudicar tanto as aves. Citalândia despacha aves em lotes para feiras, mas são as aves que são eliminadas logo na primeira seleção. As aves melhores são guardadas para ceder em exposições ou diretamente aos criadores a outros preços. Pronto, pois isto também acontece. Eu faço um bocadinho assim também, amigo. Existem aquelas aves mais fracas que nós vemos logo de cara, que são fracas e que não têm qualidade para tentar fazer um trabalho seletivo. Estão a ver aqui, hoje os meus filhos têm aqui amigos, hoje é a loucura aqui. E normalmente essas primeiras aves, são logo aquelas que eu ponho de parte. Se me vierem buscar em lote, levam. E é assim, quanto mais tarde eu acabo por vender aves, melhor essas aves são. Porque eu depois começo a fazer uma seleção. Aquelas que dá logo para perceber que não são grande coisa, são logo colocadas de parte. E depois vou fazendo uma seleção, primeiro para escolher aquelas que vão ficando até ao fim, que são as que eu considero melhor para depois escolher, para ficarem do plantel, para se reproduzirem no ano seguinte. E quanto mais tarde eu vou fazendo essa seleção, melhores são as aves que vão ficando. Isto é um bocadinho como estar aqui a fazer uma escolha e vão indo primeiro aquelas mais fracas, as que vão ficando, vão sendo as melhores. Até chegar ao ponto em que depois digo, pronto, estas são as que vão ficar no plantel para o ano que vem e estas que sobraram são para despachar. E normalmente essas são as melhores, as que ficam para o fim, como é óbvio. Eu faço esta seleção muito rapidamente, eu chego ali ao final de agosto, consigo logo perceber, até agora já há algumas aves, embora estejam na muda, tenho que deixar que a coroa se desenvolva, ou que a ave ganhe ali alguma forma, que as penas mudem todas,
para perceber. Mas no final de agosto normalmente já consigo ter essa percepção. Normalmente essas aves, se vier aí alguém que me pague um valor que eu acho minimamente aceitável por um lote, também não são muitas, 10, 15 aves, até faço um preço especial. Depois fico aqui com aves que eu vou vendo têm qualidade, que vou aqui as mantendo. E vou vendo. E aí sim, aí umas são para ceder a alguns amigos criadores que estejam interessados, outras são para ir ficando aqui no meu plantel. E quanto mais para a frente elas aqui vão ficando, é sinal que, a meu ver, são ainda melhores, vão ficando as melhores para o fim, não é? Portanto, eu faço mais ou menos isso também. Nuno Magalhães, sim senhor, estive à conversa consigo em Valongo na One Day Show. Excelentes pássaros, expostos da sua parte. Obrigado, amigo, obrigado. É, em Valongo. Valongo é uma competição, para além de extremamente competitiva, é a competição mais difícil de todas no que se refere ao Gloster. E porquê? É a primeira exposição do ano. E embora sejamos um país pequenino, acontece que os criadores a sul do país têm calor até mais tarde, em níveis de umidade mais baixa, até mais tarde do que propriamente os criadores de cima, os criadores do norte. Valongo, como vocês sabem, já é centro-norte. Já é no distrito de Aveiro, já é centro-norte. E então, normalmente o que é que acontece? Quando eu vou para o Valongo no início de outubro, que a exposição é sempre ali no início de outubro, este ano será a 11 de outubro, eu saio daqui, por exemplo, com um dia de 30 graus, 29 graus e níveis de umidade nos 20%, e quando chega a Valongo para entregar as aves, por exemplo, ou está nevoeiro, ou está a chover, estão 12 graus, estão níveis de umidade de 70, 80%. Portanto, conseguir tirar um prémio em Valongo é qualquer coisa, meus amigos. É super difícil, porque a concorrência acaba por ser um bocadinho desleal, ou seja, quem cria Glosters e está naquela zona, ou até mais para cima, já há frio e já há mais umidade. O que é que o frio e a umidade provocam nos passarinhos? Com que os passarinhos comam mais, bebam menos, comam mais e comecem a ganhar forma para se conseguirem aquecer. Portanto, os passarinhos dos criadores do norte, quando chegam a Valongo, normalmente têm mais forma, são mais gordinhos, têm uma postura diferente. Os nossos passarinhos saem daqui ainda com muito calor, ou seja, ainda bebem mais do que aquilo que comem durante essa altura. Chegam ao Valongo, para além de terem menos forma, depois apanham um choque térmico. Ok? Apanham um choque térmico de tal forma que o que é que acontece? Quando estão a ser julgados, muitas das vezes, pássaros que aqui no nosso canaril não tinham flanco, não tinham penas flanqueadas, fora da composição do corpo, chegam a Valongo e estão cheios de flancos. É uma luta do caraças, é assim. E se fosse um gajo que só quisesse competir para ganhar e não sei o quê, nem lá punha os pés, que é mesmo assim. Os pássaros saem daqui com uma forma, chegam lá, estão completamente desfigurados, mas não. Vamos, para já o convívio, é espetacular o convívio em Valongo. A organização compra um porco, mete o porco no espeto, o porco fica a assar desde madrugada, chega a partir das 11 já há bifaninhas de porco para a malta comer, até já me está a vir a água à boca. Estas lives têm que acabar sempre na comida, não sei como é que é. Depois há água, sumos, cerveja, vinho à descrição, pãozinho para fazer as chanezinhas de bifana de porco. Passa-se ali, vêm-se amigos criadores que só estamos habituados a falar com eles nas redes sociais e só nos encontramos neste tipo de eventos. Portanto, é espetacular. Muito fixe, muito fixe. Já, por exemplo, quando vou, eu estava a falar Valongo, queria dizer Angeja. Eu peço desculpa que eu tenho estado a falar em Valongo e queria dizer Angeja. Já Valongo é um bocadinho diferente. Valongo já fica um bocadinho depois da exposição e os passarinhos, já a temperatura aqui baixou, ok? E os passarinhos já estão mais ou menos ela por ela. Eu queria falar era em Angeja, peço desculpa. Sim, em Valongo o nível dos passarinhos já está melhor. Já é outro nível de passarinhos e as coisas já são diferentes. Peço desculpa aqui, enganei-me aqui. Normalmente é as duas posições que eu vou fazer mais a norte. É Angeja primeiro e depois é Valongo. Mas em Valongo, na altura em que vou, já é um bocadinho mais tarde e os passarinhos já estão ela por ela. Joaquim Araújo Pires Moreira, boa tarde. Nós aqui em Venda do Castelo também não cobramos a taxa nas vendas já há algum tempo. Pronto, há aqui mais uma exposição que também não faz essa situação. Olá, amigos Joaquim, como está? Tudo bem?
E pronto, eu sei que há algumas exposições que efetivamente não cobram a taxa, mas era habitual e era usual e ainda existem várias exposições que cobram 10 ou 20% sobre a venda do passarinho. Isso depois é uma questão de, quando o criador está a inscrever as aves numa determinada exposição, tomar atenção, porque isso depois vem referido na ficha de inscrição das aves. E pronto, se tiverem interesse efetivamente em vender alguma ave no decorrer da exposição, que é uma boa forma também de escoar aves, é nas exposições. Se tivermos um plantel bom, aves boas, e havendo essa possibilidade, pá, é uma forma interessante. Eu aqui há uns anos convidaram-me para uma exposição, eu já não vos sei dizer se foi para Alvalade do Sado ou se foi para qualquer terra ali perto, ou Santiago do Cacém, foi qualquer coisa assim. E convidaram o presidente lá do clube em questão, ainda conhecia o senhor acompanhava-me pelas redes sociais e acabou por dizer, amigo Vítor, você não se importava de trazer aqui meia dúzia de passarinhos dos seus para ajudar a exposição e tudo mais, você se quiser até mete os passarinhos à venda, que nós também não cobramos taxas, não cobramos nada. E eu enviei 10 ou 12 pássaros na altura, todos para vender. Eram segundas e terceiras linhas que eu tinha aqui, e enviei os passaritos dos... Salve, foi 10 ou 12 pássaros, vieram 2 ou 3 para trás. O resto ficou lá tudo. Pronto. Só vieram os prémios, é que vieram, mas os passarinhos foram todos vendidos. Ou seja, são zonas que estão mais afastadas dos centros urbanos, em que haviam poucos glossas de qualidade lá e poucos criadores com glossas de qualidade. E foi uma forma que eu tive de conseguir escoar logo ali à volta de 10 passarinhos de uma virada numa exposição. E a preços até bastante bons, que eu coloquei na altura, tanto para mim como para quem comprou, e ficaram com alguma qualidade. Nuno Magalhães, uma diferença bastante grande na temperatura para quem vem aqui do sul do país e vai para essas exposições, logo ali muito no início, principalmente durante o mês de outubro. Depois em novembro a coisa já começa a ser ela por ela, porque as temperaturas aqui também tendem depois a baixar acaba por ficar aproximado. Mas em outubro nota-se muito. Eu nos últimos anos tenho ido à Angeja, é como eu vos digo, eu tenho saído daqui com temperaturas acima dos 25 graus, perto dos 30 ou nos 30, níveis de umidade muito baixos, ali no máximo 20% de umidade, e chega à Angeja, é como eu vos digo, ou está no voeiro, houve aqui há 2 ou 3 anos daqui com 2 amigos e o meu filho, também criadores de glossas, fomos na minha autocaravana e fomos lá passar a noite à porta. Fomos de véspera na sexta-feira e então saímos daqui com um calor, todos de manga curta, tudo a curtir. Chegámos à Angeja, estava um nevoeiro que eu fui para aí a 5 ou a 10 à hora até chegar ao pavilhão que não se via nada à frente, meus amigos. Um frio descomunal comparativamente ao tempo que estava aqui. O ano passado choveu, por exemplo. Enquanto aqui estava bom, lá estava a chover. Isto queira só não, isto afeta os passarinhos. Porque a temperatura, porque é que acham que as exposições se realizam depois também nesta altura? Ok, dá-se a muda da pena é quando os passarinhos estão prontos, mas nomeadamente no glosser, o passarinho precisa de umidade e precisa de frio para ganhar aquela forma. O passarinho geneticamente já tem tendência para ser gordinho e para ter um porte determinado, mas a temperatura ajuda grandemente, não é só a alimentação e a genética do pássaro, a temperatura e a umidade também conta. Se as aves apanharem este choque térmico no mesmo dia, as aves ganham flancos, é a tal situação. Ganham muitos flancos, e então é super complicado. E pronto, meus amigos, estamos aqui com 1 hora e quase 40 minutos de live. Hoje deixei-me estar aqui a alongar aqui um bocadinho, porque também não estive presente ontem, devido a motivos pessoais, e anteontem não, antes de anteontem, por ter estado aqui um bocadinho doente, e então hoje deixei aqui a live prolongar-se mais um bocadinho. Trouxe estas duas temáticas. Como eu estava a dizer, o Campeonato Brasileiro deve estar prestes a encerrar. Uma grande exposição, a maior exposição das Américas, sem dúvida nenhuma, que tem um bocadinho a pancada dos valores baratos, ou seja, dá-me a entender que dão mais importância às aves dos stands do que propriamente às aves campeãs, e isto para mim lá está, há muitas coisas boas que são feitas pelos amigos brasileiros, mas depois há estas coisas que eu também fico a pensar, será que também tem um pouco a ver com o nível de vida que é mais baixo do que o nosso aqui na Europa? Será que é por isso que as pessoas, como têm um nível de vida, a moeda é muito mais fraca, os salários são muito mais baixos, não é por nada
que vêm muitos amigos brasileiros trabalhar para Portugal e viver para Portugal e para a Europa toda, não é? Será que é por isso que depois também vão à procura de aves de valor mais baixo, porque não têm capacidade financeira para conseguir gastar mais dinheiro no hobby em questão? Pronto, há coisas aqui que depois também acabam por mostrar que o nível em algumas coisas é mais baixo do que noutras. Pá, de resto, estão de parabéns relativamente à FOB. A FOB está de parabéns, é top, é uma federação top, que tem feito de tudo e mais alguma coisa, conseguem fazer tudo, desde quarentenas, veterinários lá a trabalhar, fazerem as anilhas, terem o manual do criador, terem um edifício com aquela magnitude para conseguirem fazer uma exposição que leva 20 mil aves ou mais. Pá, espetacular, muito fixe, muito fixe. Portanto, nesse aspecto estão de parabéns. Rui Rocha, um abraço a todos, até amanhã. Até amanhã, amigo, um abraço. Paulo Palmeiro, bem amigo, forte abraço para ti, todos os amigos criadores. Um dia temos que organizar um almoço, se for o caso, eu dou uma ajuda, obrigada pela live. Olhem, meus amigos, por falar nisso, eu falo amanhã na live. Amanhã na live eu falo que ainda estou aqui a desenvolver uma cena, está bem? Fica como tema da manhã, ok? Então vá, um forte abraço, Paulo. Nuno Duarte, abraço e até amanhã. Um abraço, Nuno, até amanhã, cá estaremos novamente. Meus amigos, como já sabem, e já vem sendo referência aqui do canal, não desistam de criar, pois criar é preservar. Um forte abraço e amanhã cá estaremos novamente.